Ei, pessoal, nos últimos dias nós estávamos estudando esse tema, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então vou deixar registrado aqui um pouquinho do nosso desenvolvimento para que você possa, sempre que tiver dúvida, revisar o assunto. Então a primeira coisa que você precisa lembrar e entender é a palavra razão na matemática. Razão ela é representada sempre pela divisão de dois números. Divisão. E uma divisão eu posso representar por uma fração. Então, toda razão ela é representada por uma fração. E toda fração representa a operação de divisão. Certo? Ok. Sabendo disso, quais são as razões trigonométricas? São três: seno, cosseno e tangente. Já que a nossa ferramenta é o triângulo retângulo, então vamos para o triângulo, conhecer seus elementos, suas particularidades, e aí introduzir essas razões no triângulo retângulo. Então aqui eu estou representando dois triângulos retângulos iguais. Primeiro, por que o triângulo se chama retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E para que serve esse ângulo reto? Esse ângulo reto ele serve exclusivamente para te mostrar onde fica o maior lado do triângulo retângulo. O maior lado está sempre na frente dele e recebe um nome especial, hipotenusa. Então, o maior lado do triângulo retângulo sempre estará na frente do ângulo de 90 graus. Se chama hipotenusa. Como é que se chamam os outros lados do triângulo retângulo? Os outros lados se chamam catetos. Então, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. Beleza, agora é que começa a nossa brincadeirinha das razões trigonométricas. Quais são as razões que nós vamos estudar? Seno. Então, eu vou chamar o seno, eu vou representar o seno pela letra S. Eu vou representar o cosseno, que é a outra razão trigonométrica, pela letra C. E vou representar a tangente pela letra T. Ok. Cada uma dessas razões trigonométricas, elas são representadas pela divisão de dois números. Então, eu vou fazer um tracinho aqui de fração para representar essa divisão. E que números são esses? Quais números eu vou envolver nessas divisões? As medidas dos lados do triângulo. Agora, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Cada uma dessas razões, elas necessitam de ter um norte. E quem é que vai nos dar esse norte? O ângulo interno do triângulo. Lembrando, o ângulo de 90 graus só serve para mostrar que é hipotenusa. Agora, nós podemos ter outros dois ângulos, e aí são eles que vão nos orientar nessas razões. Então, por exemplo, vamos olhar apenas o ângulo alfa que está aqui embaixo. Então, a gente precisa aprender o seguinte. Em relação a esse ângulo alfa, esse lado que está aqui na frente dele, medindo 4, que nós chamamos de cateto, agora vai receber um nome mais específico. Todo lado que está na frente de um ângulo de referência, ele é chamado de cateto oposto. Então, esse lado que mede 4, ele é o cateto oposto do ângulo alfa. Agora, esse outro cateto, ele está bem pertinho do ângulo alfa. Esse estar pertinho recebe o nome cateto adjacente. Então, quando eu olho para o ângulo alfa, a hipotenusa não muda, ela é sempre o maior lado. Porém, o cateto que está na frente de alfa é o cateto oposto a ele. O cateto que está bem pertinho aqui de alfa é o cateto adjacente. Agora, e se a gente mudar o foco? Se a gente olhar agora para esse outro triângulo, né, que é o mesmo, porém para o ângulo beta. Então, como eu já disse, a hipotenusa ela não muda de lugar. A hipotenusa é sempre o maior lado.
Agora, em relação a beta, a perspectiva mudou. Então, agora tem aqui, ó, o lado que está na frente de beta medindo 3, esse vai ser o cateto oposto de beta. Então, para você saber quem é o cateto oposto, depende da posição do seu ângulo de referência. Cateto oposto. Então, esse é o cateto oposto de beta. Quando eu olho para alfa, o cateto oposto de alfa é o lado medindo 4. Tá vendo? Agora, como meu ângulo de referência agora é beta, esse lado que está bem pertinho dele, medindo 4, em relação a beta, é o cateto adjacente. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso, cateto adjacente. É saber localizar, em relação aos ângulos de referência, quais são os catetos, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Ok? E aí é que começa a nossa brincadeirinha do seno, do cosseno e da tangente. Para você calcular o seno de um ângulo de referência, você precisa dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu vou chamar aqui o cateto oposto. Vou botar aqui de preto. Vou chamar o oposto de O e a hipotenusa de H. Então, para você calcular o seno, você precisa dividir a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Para você achar o cosseno, você precisa dividir o cateto adjacente, que eu vou representar com a letra A, pela hipotenusa. E para você calcular a tangente no triângulo retângulo, você precisa dividir a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. E aí, nessa brincadeirinha, nasce esse macete chamado soca-toa. Então, isso aqui vai te orientar na resolução de todos os exercícios de trigonometria no triângulo retângulo. Soca-toa. Seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo adjacente. Vamos ver como que isso funciona na resolução de exercício? Então, vamos olhar aqui no nosso primeiro exercício. Ó. Determine os valores de x e y no triângulo a seguir. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. O ângulo reto, que é esse aqui, serve apenas para te mostrar quem é a hipotenusa, certo? E aqui nós temos o ângulo de referência. Em relação a esse ângulo 37 graus, essa medida y está na frente. Então, o cateto que está na frente é chamado de cateto oposto. O oposto eu vou representar pela letrinha O. E essa medida x que está aqui pertinho, ela é chamada de cateto adjacente, que eu vou representar pela letrinha A. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso macete soca-toa. Pronto, então você primeiro precisa escolher quem você quer calcular primeiro. Ah, eu quero calcular primeiro o x. Então, vamos escrever aqui. Vou tirar aqui, deixa eu subir essa imagem. Então, primeiro eu quero calcular o x. Bom, então você vai olhar o seguinte, ó. Em relação ao ângulo de 37 graus, nós já vimos que x é o cateto adjacente. E nós conhecemos o valor da hipotenusa. Então, você vem aqui, ó, qual é a razão trigonométrica que usa o cateto adjacente e a hipotenusa? Você vem aqui no soca-toa e olha, ó, cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então, você vai montar a sua continha aqui da seguinte forma. Cosseno de 37 graus é a divisão do cateto adjacente, sempre na ordem. Ó. Então, primeiro eu coloco o x, depois eu coloco a hipotenusa, que é 17. Pronto. Essa é a montagem. Agora você vem aqui na tabelinha e olha, cosseno de 37 graus, 0,79. Então, você substitui 0,79 é igual a x sobre 17. E agora, o que a gente faz?
Completa aqui embaixo com 1 e multiplica cruzado. X vezes 1 vai dar x. E 0,79 vezes 17 vai dar 13,43. Pronto, então o valor de x nós já encontramos, 13,43. Agora nós vamos calcular o valor de y. Bom, em relação ao ângulo de 37 graus, nós já vimos que o y está na frente, ele é o cateto oposto. E nós já conhecemos a hipotenusa. Então, qual é a razão trigonométrica que usa a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa? Você procura aqui no SOCATOA, ó. Divisão do cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Então, para resolver, encontrar o valor de y, você vai usar o seno de 37 graus. Então, você vai colocar na ordem em que aparece, ó, primeiro cateto oposto e depois a hipotenusa. Então, cateto oposto, y, hipotenusa, 17. Aqui na tabela está dizendo que o seno de 37 graus vale 0,60. Então, você substitui. 0,60 é igual a y sobre 17. Também você multiplica cruzado. Então, aqui você completa com 1, multiplica cruzado. Y vezes 1 vai dar y. E 0,60 vezes 17 vai dar 10,2. Pronto, então dessa forma você consegue montar todas as suas razões com esse macete chamado de SOCATOA, tá bom? Vamos para o segundo exemplo para a gente memorizar isso. Segundo exemplo, está aqui embaixo, ó, um problema bem clássico. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus, após percorrer 2.000 metros em linha reta. De quanto aproximadamente será a altura atingida pelo avião? Então, aqui nós temos um problema específico, ele quer calcular essa altura. Então, em relação a esse ângulo de 20 graus, essa medida x é o cateto que está na frente. O cateto que está na frente a gente chama de cateto oposto. E essa medida 2.000 aqui? A medida 2.000, o desenho não trouxe, mas está na frente do ângulo reto, então é a hipotenusa. Então, qual é a razão que a gente utiliza a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa? Então, você tem aqui, ó, o seu macete, e aí você vai olhar. A divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, nós vamos usar o seno de 20 graus. Sempre montando na ordem, primeiro o cateto oposto, depois a hipotenusa. Aí você olha aqui na tabela, quanto vale o seno de 20 graus? 0,342. Substitui. Está aqui a sua razão. E aí você também multiplica cruzado. Ó, completa com 1 e multiplica cruzado. X vezes 1 vai dar x. 0,342 vezes 2.000, 684 metros. Está vendo como é legal? Então, dessa forma, você consegue resolver todos os problemas de trigonometria. Ainda temos mais 3. Vamos para a parte 2.